O STJ decidiu sobre o prazo prescricional aplicável aos casos que envolvem a faculdade Visivale, mas eu entendo, inclusive, que esse entendimento do STJ pode ser aplicado a outras situações de litisconsórcio necessário envolvendo entes públicos. Então, é importante você ficar até o final e compreender aqui tudo que foi decidido. A gente tem a situação que envolve essa faculdade, que foi já decidida no tema 928 do STJ, que lá a gente teve a seguinte situação. Em setembro de 2002, foi deliberado sobre a criação de um programa para a capacitação de professores em exercício. E aí foi feito, então, um credenciamento da Faculdade Visivale para o Programa Especial de Capacitação de Docentes em regime semipresencial. E aí a questão diz respeito a esse regime semipresencial e se ele exige ou não credenciamento no MEC, né, no Ministério da Educação. Em 2002, ou 2004, desculpa, foi prorrogado o credenciamento do Visivale por mais 2 anos, sem qualquer ressalva, certo? Em 2006, aí veio um parecer e disse que tem que haver credenciamento no MEC. Depois veio um outro parecer e disse que não, nesse caso aqui a competência é do Conselho Estadual de Educação, dispensando o reconhecimento do MEC. Em 2007, veio um outro parecer e revoga a posição anterior e considera irregular a oferta do curso sem autorização federal. Veio em 2007 uma nova decisão, aí agora diz que manteve a validade do programa, mas limitando apenas aqueles docentes que tinham vínculo formal. Ocorre que nesse programa participaram também professores que não tinham vínculo com a administração pública, até porque há professores que prestam serviço na administração pública, por exemplo, municipal, e eles não têm um vínculo formal com a administração. É uma situação de uma informalidade que a gente sabe que existe, né, de pessoas que trabalham no sistema municipal de ensino sem ter exatamente um vínculo, trabalhando às vezes até em nome de outras pessoas, enfim, é uma outra situação, mas então aqui esse programa tinha pessoas que não tinham vínculos formais e também estagiários. E aí, no final, o STJ, analisando isso aqui, disse que a responsabilidade vai variar de acordo com quem era o participante. Então, se fosse um professor com vínculo, a responsabilidade seria exclusiva da União. Se fosse um professor voluntário, seria solidária entre União e Estado. E se fosse um estagiário, seria apenas da Faculdade Visivale, porque o programa não permitia expressamente que fosse anunciado para quem não era professor, né, para quem era estagiário. Então, o tema 928 fez essa distinção aqui e ficou agora a discussão sobre o prazo prescricional nas demandas contra a União. Por quê? Durante essa discussão toda aqui para definir essa responsabilidade, essa divisão aqui das responsabilidades, antes disso aqui, sequer havia ainda um consenso sobre a competência para decidir. E nesse ínterim, foi decidido no tema 584, que virou a súmula também 570, que a competência é da Justiça Federal de decidir essas demandas, sempre que a matéria envolver a necessidade de credenciamento de uma instituição de ensino para a emissão do diploma. A gente sabe que a emissão do diploma ela é uma conduta que é de responsabilidade da instituição de ensino, não é do Ministério da Educação. Mas o credenciamento da instituição, isso sim é de interesse do Ministério da Educação. Então, se há discussão sobre a necessidade ou não do credenciamento, aí a competência é da Justiça Federal. Então, nesses casos aqui que envolvem a Fundação Visivale, no início também havia uma discussão sobre de quem era a competência, certo? Então, apenas depois do ajuizamento dessas ações é que foi definido que a competência era da Justiça Federal. Então, muitas das ações foram deslocadas à competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, e isso aconteceu, inclusive, quando
já havia passado o prazo prescricional. Então eu fiz aqui até um esqueminha para trazer aqui o que poderia ser um caso concreto. Por exemplo, o fato em 2007, que seria o quê? A não emissão do diploma, e aí a pessoa ajuizou a ação em 2011, ainda dentro do prazo prescricional, e aí houve a citação da faculdade do Estado nesse mesmo ano, né? E em 2014 veio a decisão e aplica aquela súmula do STJ 570, dizendo que a União tem que ser incluída no polo passivo, porque se discute a necessidade de credenciamento de instituição de ensino. E aí a União só veio a ser citada em 2014, quando o fato foi em 2007. Então já se passaram aqui mais de 5 anos, que é o prazo prescricional do decreto 20.910 de 32, né? Então fica a discussão se essa interrupção do prazo prescricional aqui, pela citação do Estado e da faculdade, se isso vai se aplicar à União, que seria litisconsórcio passivo necessário, e o STJ disse que sim, certo? Então, o STJ considerou para aplicar isso, primeiramente, o CPC, né, porque o artigo 240 dispõe que a citação válida, né, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. O parágrafo 1º diz que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. Então, naquele quadrinho que eu fiz, né, a gente vê aqui que o despacho, o ajuizamento aqui em 2011, vamos supor que o despacho foi em 2011, né, a citação foi em 2011, mas retroage a data da interrupção à data do ajuizamento. E, voltando aqui à disposição do CPC, também dispõe que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Então, nesse caso aqui, que também, por sinal, antes de eu prosseguir, a súmula 106 do STJ também já dispunha nesse sentido, né, de que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. E aqui o STJ, então, considerou que essa demora para a definição do tema da súmula 570, né, que eu coloquei ali que é súmula, tema 570, mas na verdade é o tema 584 e a súmula 570, que só aconteceu em 2013, isso foi o que retardou a inclusão da União como litisconsorte. Então aqui seria uma demora exclusiva do Poder Judiciário em definir, inclusive, que a União deve integrar o polo passivo. Então não poderia ser imputado à parte autora essa demora pela não inclusão da União dentro do prazo prescricional. Então o STJ entendeu que, nesse caso aqui, a interrupção do prazo vai retroagir à data do ajuizamento, inclusive em relação à União, que é litisconsorte passivo necessário. Então, a tese ficou assim redigida: nas ações relacionadas ao tema repetitivo 928, a citação válida do Estado do Paraná e da faculdade Visivale tem um condão de interromper a prescrição também em relação à União, com efeitos retroativos à data da propositura da ação. Esse entendimento aplica-se inclusive aos casos em que a citação da União tenha ocorrido após o decurso de 5 anos desde o ajuizamento da demanda, quando essa demora foi imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, em razão do reconhecimento no curso do processo da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Então, o que daqui a gente extrai, que é mais importante para a aplicação geral do direito e não apenas para os casos aqui da faculdade Visivale, é que, em caso de litisconsórcio passivo necessário, a via de regra, a interrupção do prazo prescricional retroage à data do ajuizamento, salvo se houver uma demora por culpa da parte autora, né? Mas se a demora foi exclusiva do Poder Judiciário, aí alguma demora pelo trâmite da ação ou até que o Judiciário decida pela inclusão dessa outra parte, aí nesse caso a interrupção retroage à data do ajuizamento, né? Então, naquele caso que eu mencionei, né, do caso concreto, a citação da União em 2014 vai retroagir
até 2011, então foi dentro do prazo prescricional de 5 anos aqui que se encerraria em 2012. E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram do conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no botão de curtir. Isso é muito importante para ajudar a difundir esse canal que ainda está aqui dando seus primeiros passos. Muito obrigado e até a próxima.